E a saúde do presidente reacendeu discussões sobre a dependência do governo em torno da figura de Lula e sobre a sucessão em 2026. Conhecido por centralizar as principais decisões políticas do governo, o presidente Lula, hospitalizado, deixa as articulações em outras mãos. Líderes políticos veem a capacidade conciliadora de Lula como fundamental para o avanço de negociações importantes no Congresso, como o pacote de cortes de gastos. A internação levanta dúvidas sobre a condição de Lula para enfrentar uma nova campanha eleitoral, mas integrantes do Partido dos Trabalhadores não veem alternativa ao nome do presidente. Olá, seja bem-vindo ao canal Giro Informativo. Se você gosta de ficar atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, não se esqueça de se inscrever no canal. Você já parou para pensar como a saúde de um líder pode impactar os rumos de um país inteiro? Nos últimos dias, o tema tomou conta dos bastidores políticos e levantou um debate inevitável. Quais serão os próximos passos de Luiz Inácio Lula da Silva para 2026? Será que ele vai ter pique para tentar a reeleição? O que você acha? Quando disputou a presidência em 2022, Lula afirmou diversas vezes que, se eleito, não tentaria a reeleição. A ideia era governar por um mandato, deixar um legado e preparar o terreno para uma nova liderança no campo progressista. No entanto, assim que assumiu o cargo, a perspectiva começou a mudar. Em novembro do mesmo ano, em entrevista à jornalista Cristiane Amanpour, da CNN, Lula declarou que poderia reconsiderar essa decisão, caso em 2026 ele ainda fosse o melhor nome para enfrentar a extrema-direita, uma referência clara ao grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, Lula sempre deixou claro que qualquer decisão sobre reeleição dependeria de dois fatores centrais: o desempenho de seu governo e principalmente suas condições de saúde. Aos 79 anos, Lula é o presidente mais velho da história do Brasil, e a questão da idade nunca esteve tão em evidência quanto agora. Esse debate ganhou força depois que Lula foi levado de Brasília para São Paulo devido a uma emergência médica no Hospital Sírio-Libanês. Ele foi submetido a uma cirurgia delicada para conter uma hemorragia intracraniana, causada por uma queda ocorrida em sua residência no mês anterior. Apesar do sucesso da intervenção, uma segunda cirurgia foi necessária dias depois para bloquear o fluxo de sangue em outra região do cérebro. A notícia gerou preocupação, não apenas entre aliados políticos, mas também na sociedade em geral. Problemas de saúde em presidentes, especialmente em líderes tão influentes como Lula, têm um impacto profundo na estabilidade política e nas expectativas do governo. Para Lula, a situação é ainda mais sensível, dado o papel central que exerce, tanto na articulação do governo, quanto como símbolo máximo da esquerda brasileira. Aliados e especialistas já começam a se questionar: será que o Brasil está pronto para uma eventual ausência de Lula no cenário político de 2026? E você, o que acha? Será que o PT tem nomes à altura para manter a liderança da esquerda? Deixe sua opinião nos comentários. Internamente, o PT começou a discutir alternativas para o caso de Lula não disputar a reeleição ou até mesmo para situações de emergência que o afastem temporariamente do cargo. A dependência do governo e do partido em relação ao presidente ficou evidente nas negociações recentes com o Congresso. Mesmo debilitado, Lula liderou pessoalmente tratativas para liberar bilhões em emendas parlamentares e garantir a aprovação do pacote fiscal, essencial para a estabilidade econômica. Durante essas reuniões, tentou demonstrar tranquilidade apesar das dores intensas que sentia. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que esteve presente em uma dessas ocasiões, relatou que Lula até brincou, convidando-o para jogar futebol na Granja do Torto. Esse estilo centralizador é uma marca registrada de Lula desde seus primeiros mandatos. Ele é conhecido por tomar para si a responsabilidade de resolver os principais impasses do governo, assumindo o papel de mediador entre diferentes ministérios como principal articulador político junto ao Congresso. Essa postura gera confiança entre aliados, mas também cria uma dependência excessiva em relação à sua figura. Partidos aliados como o PP, União Brasil e Republicanos confiam em Lula como o único interlocutor capaz de garantir acordos e estabilidade na coalizão. No entanto, aliados do PT têm apontado que o presidente não possui mais a mesma energia de outrora, especialmente em sua relação com o Legislativo. Alguns pedem que ele delegue mais funções a ministérios e líderes partidários, permitindo que o governo funcione de maneira mais independente. Essa mudança de postura seria importante para evitar situações como a vivida recentemente, quando o próprio Lula precisou intervir pessoalmente para destravar pautas essenciais, mesmo em meio a problemas de saúde. Outro ponto sensível é a sucessão no comando do PT, prevista para 2025. Atualmente liderada por Gleisi Hoffmann, o partido já começou a discutir a escolha de seu próximo presidente, e
Lula será peça-chave nesse processo. O nome mais cotado é o do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, próximo de Lula e considerado um conciliador dentro das diversas correntes do PT. A discussão sobre a sucessão de Lula, no entanto, vai além do comando do partido. A possibilidade de o presidente não disputar a reeleição em 2026 levanta dúvidas sobre quem poderia assumir seu lugar. O nome mais forte dentro do PT é o de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, que disputou a presidência em 2018. Contudo, Haddad enfrenta resistências dentro do partido e depende de um desempenho positivo na economia para se consolidar como candidato viável. Outras opções incluem o ministro da Educação Camilo Santana, ex-governador do Ceará, que possui experiência administrativa e é bem avaliado no Nordeste, mas ainda é pouco conhecido em outras regiões do país. Nomes como Rui Costa, ministro da Casa Civil, e até Gleice Hoffmann são mencionados, mas com chances reduzidas de liderar uma candidatura competitiva. A eventual ausência de Lula na disputa de 2026 mudaria drasticamente o cenário político. Sem sua presença, a esquerda brasileira perderia seu maior nome, enquanto a direita, atualmente sem Bolsonaro como candidato elegível, poderia ganhar mais espaço. Governadores como Tarcísio de Freitas de São Paulo, Ratinho Júnior do Paraná e Ronaldo Caiado de Goiás são apontados como potenciais candidatos da oposição. Apesar disso, Lula ainda é visto como uma figura indispensável para o PT e para a esquerda em geral. Mesmo que não dispute a eleição, seu apoio será determinante para qualquer candidato do campo progressista, como apontam analistas. O endosso de Lula ou Bolsonaro garante a qualquer candidato uma vantagem significativa na corrida eleitoral. Questões de saúde sempre foram um tema sensível em campanhas presidenciais. Nos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, de 82 anos, desistiu de disputar a reeleição devido à idade avançada, passando o bastão para sua vice, Kamala Harris. No Brasil, o exemplo mais marcante foi o de Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse em 1985, deixando um vazio político que marcou a transição democrática. Lula, no entanto, sempre foi cuidadoso ao lidar com sua saúde. Durante seus mandatos, evitou ao máximo expor fragilidades, mesmo em situações delicadas, como quando enfrentou um câncer na laringe em 2011. Recentemente, após uma cirurgia de quadril, reforçou sua imagem pública, postando vídeos de atividades físicas e mantendo uma agenda intensa de viagens internacionais, com 37 países visitados em menos de um ano. A saúde de Lula será inevitavelmente um tema central nos próximos anos, tanto para seus aliados quanto para a oposição. Caso se recupere plenamente, ele continuará sendo o principal nome do PT para 2026. No entanto, se sua condição se agravar, o partido terá de acelerar a busca por alternativas viáveis, redefinindo o futuro da esquerda brasileira em um cenário político cada vez mais polarizado.